Os pequenos negócios fazem parte da vida de milhões de brasileiros. São responsáveis por mais da metade dos empregos formais no Brasil. E o Sebrae estimula o conhecimento para alavancar pequenos negócios. A gente aprendeu, por exemplo, a enxugar custos ou ampliar nossos custos de acordo com a necessidade efetiva e com a demanda efetiva que a gente recebesse. Para empreender, ampliar ou inovar, conte com o Sebrae. Eu queria saudar a presença do público conectado à abertura do Rio Ethical Fashion, queria saudar e honrar a organização do evento, que prezou por reunir grandes nomes do segmento da moda e da sustentabilidade, né, adaptando para esse formato digital. Queria agradecer o convite para conduzir esse painel de abertura sobre clima e moda. E antes de tudo, eu queria me apresentar. Meu nome é Andréa Coutinho, eu sou jornalista, mestre em questões de gênero e raça e desigualdades, e atualmente eu coordeno uma área de comunicação e mobilização de um eixo de justiça climática do Programa Prioridade Absoluta, que é uma iniciativa do Instituto Alana, em São Paulo. Esse programa, ele tem como missão a defesa de direitos das crianças e adolescentes nas famílias, na sociedade, no Estado, em um cenário de crise climática e socioambiental. E como comunicadora e mobilizadora para o tema de justiça climática, que atenta para questões relacionadas à defesa de direito e igualdade, eu me senti super desafiada nessa reflexão sobre moda e clima, né? A moda tem um poder de inspirar, de comunicar, de transformar. Ela traz um retrato da sociedade ao expressar os hábitos, costumes e valores, e o diálogo com a emergência climática pode ser muito conflitante e, paralelamente, nos trazer muitos desafios e oportunidades. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a crise climática envolve repensar uma série de privilégios e a forma como a gente vive, né? Ela amplifica outros problemas estruturais. E já que não existe planeta B, fazendo alusão aí ao nosso subtítulo desse painel, é tempo da gente entender a urgência de como a indústria da moda desafia a agenda da sustentabilidade. Então, diante disso, nosso objetivo aqui hoje é refletir sobre como essa mesma indústria está agindo para mitigar, isso é, reduzir os efeitos, os impactos relacionados às mudanças climáticas. Quais são as perdas, quais são os ganhos e as proposições que podem influenciar esse cenário. Eu queria mencionar que, ainda esse mês, pela primeira vez na indústria da moda, a Coalizão Global Fashion Pact reuniu CEOs de mais de 60 empresas globais que se comprometeram com metas e objetivos ambiciosos centrados em 3 grandes temas: clima, biodiversidade e oceanos, né? Além de um número de signatários ter quase dobrado esse ano, há uma expectativa de que todo esse engajamento de 200 marcas e 14 países alcancem um impacto crítico em uma escala global, reduzindo os impactos negativos do segmento no meio ambiente. Então, trata-se de um diálogo abrangente, a gente vai falar de clima aqui, desmatamento, trabalho justo, bioeconomia, fontes renováveis, compromissos climáticos, práticas sustentáveis e, sobretudo, responsabilidade coletiva com um planeta em crise climática. Então, a proposta hoje aqui é ouvir e aprender com as experiências de 3 empresas e 2 organizações. A gente tem aqui diferentes perspectivas de atuação, o que é muito rico, pois resulta em diferentes práticas no combate à crise climática. Então, sem mais delongas, eu gostaria que os nossos palestrantes se apresentassem. Eu vou ter um papel aqui muito difícil de monitorar com rigor o tempo. Então, eu gostaria que as pessoas que, ao longo das interações, que estão assistindo a gente, quiserem mandar as perguntas, por favor, coloquem no chat. Se quiserem direcionar para um dos palestrantes também, fiquem à vontade. A gente vai ter aqui 1h30 de duração desse painel e eu espero que vocês, junto comigo, aprendam e se divirtam. Eu queria direcionar aqui esse momento de apresentação inicial. Queria começar, por favor, com a Thaís Beduski. Por favor, se apresenta, fala a sua empresa, sua atuação em 1 a 2 minutos e depois eu passo a palavra para a Lara. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar desse painel de abertura para falar de um tema tão importante, com pessoas que têm um papel também e uma atuação tão representativa
em mudanças climáticas, em transformar a indústria da moda e fazer essa virada de chave que a gente precisa, na verdade, né? Então, eu, como você falou, sou Thaís Beduski, sou responsável pela área de sustentabilidade, saúde e segurança do trabalho e qualidade do Grupo Malve. Trabalho há 20 anos na área de sustentabilidade, então comecei lá em 2001. Sou engenheira química de formação, tenho mestrado na área e tenho um MBA em marketing, porque acho importante o papel que temos em comunicar e sensibilizar o consumidor para fazer as suas escolhas e para que a gente consiga fazer essa mudança de forma coletiva, porque é só assim que ela é possível. No Grupo Malve estou há 7 anos, entrei com o desafio de olhar muito mais para o negócio. A Malve sempre foi uma empresa com uma atuação em filantropia, em ações de desenvolvimento da comunidade local, mas há 5 anos a gente olhou para o nosso negócio para fazer um plano de sustentabilidade, tentar transformar e redirecionar nossos recursos, nosso foco, para que a gente tenha uma mudança mais efetiva nos grandes impactos do nosso setor. E a gente vem trabalhando nesse processo, nosso plano termina esse ano, e a gente tem um grande desafio aí. Então, acho que é isso, e estou muito feliz de estar fazendo parte desse painel com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez, e espero que as pessoas que estão assistindo também aproveitem o que a gente está aqui humildemente para compartilhar. Obrigada, Thaís. E, por favor, Lara Ivaniski. Boa noite a todos que estão assistindo a gente, boa noite aqui para os palestrantes também. Queria também agradecer o convite para participar e contribuir um pouquinho, né, com o meu conhecimento aqui representando a Oceana. Eu sou a Lara Ivaniski, eu sou engenheira ambiental de formação e tenho mestrado em gestão ambiental pela Universidade de Yale. Comecei minha carreira no setor privado, trabalhando com sustentabilidade corporativa, e há 6 anos comecei a atuar no terceiro setor, em diversas organizações não governamentais, tanto no exterior quanto no Brasil, que tratam da agenda de oceanos. Então, passei por WWF, RAR e outras organizações. E hoje eu atuo na Oceana, onde eu coordeno a campanha pela redução da poluição por plástico no oceano, um tema que está super emergente, né? A Oceana, para quem não conhece, é a maior organização não governamental que atua exclusivamente na agenda de oceanos, né? A gente está em 11 países, com 18 escritórios, e no Brasil estamos em Brasília desde 2014. Então, estou aqui para contribuir um pouquinho, trazendo o oceano para dentro da moda. Obrigada, Lara. Bem-vinda. Eu queria passar a palavra para o Sérgio Leitão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado, Andréia. Eu sou diretor do Instituto Escolhas, que faz estudos na área da economia e do meio ambiente. O tema da moda tem tudo a ver com economia e com meio ambiente. O Brasil é o 4º, né, mercado consumidor de moda do mundo, é o 4º mercado produtor de moda no mundo, e o tema da sustentabilidade tem a ver com isso desde a história do Brasil. Se a gente lembrar, o nome Brasil vem de pau-brasil, que é uma madeira que começa a ser explorada e justificar todo o processo de ocupação do país, exatamente porque ela era usada como um corante natural, né, para as roupas da nobreza europeia. Infelizmente, a gente matou, né, a árvore que deu o nome, porque hoje praticamente é considerada uma espécie extinta, uma árvore extinta no Brasil. Então, acho que isso tem tudo a ver com os dilemas da sustentabilidade e aquilo que a gente pode fazer para que essa primeira pele, não a segunda, a roupa que a gente veste é a nossa primeira pele, possa unir sustentabilidade, economia, né, com a preservação do planeta, já que não temos nenhum outro para gastar. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Por favor, Oscar Medsavar. Meu nome é Oscar Medsavar. Minha formação acadêmica foi na área de ciências, né, na medicina, um ativista, minha expressão através do empreendedorismo, né, da forma onde nós podemos sensibilizar a sociedade na questão do ativismo ambiental, do ativismo social e cultural, inclusive étnico,
E no design, eu acho que nós conseguimos realmente rentabilidade em ação, de realmente pegar essas práticas, esses conceitos vindos de uma forma, de um ativismo, de um romantismo artístico, de um design transformador, e colocar em práticas para que realmente o desenvolvimento sustentável aconteça. Acho que como empreendedor é uma das coisas que também eu consigo cooperar, promover essas práticas não também. Obrigada. E por fim, eu quero passar para François Morillon, por favor, se apresente. Boa tarde ou boa noite, aqui já é a noite, né? Na França, eu sou François, eu sou francês, e há 15 anos eu tive um sonho, junto com o Sebastião, meu melhor amigo de infância, de criar um tênis que respeita a natureza e o ser humano. E a gente escolheu o Brasil para realizar esse sonho, e desde então a gente está trabalhando para tornar esse sonho uma realidade, e estamos trabalhando com várias cadeias produtivas, cadeia produtiva do algodão orgânico, cadeia produtiva da borracha, cadeia produtiva do couro e algumas outras cadeias produtivas, e a gente vive essa jornada como uma empresa. Bom, obrigada. Eu queria agradecer as introduções rápidas e eu queria dar início à primeira rodada de perguntas para a gente começar aprofundando um pouco aqui as diferentes dimensões do tema do nosso painel. Então, eu queria direcionar a primeira pergunta para a Lara. Lara, você, enquanto cientista marinha e representante da Oceana Brasil, tem acompanhado o tema de poluição marinha na linha de frente e sabe que os impactos e consequências da indústria da moda nem sempre são correlacionados de forma tão intuitiva, né? O que poucos sabem é que, assim como os plásticos descartáveis, os tecidos sintéticos são responsáveis por 35% do microplástico que chega nos mares. Então, eu queria, por favor, que você nos desse um panorama sobre como esse ciclo de poluição marinha decorrente especificamente da indústria da moda e como a ciência aliada à inovação pode desenvolver estratégias que reflitam no cenário de emergência climática que a gente vive hoje. Então, por favor, você tem 5 minutos e depois eu passo a palavra para você. Obrigada, Andréia. Excelente pergunta. Bom, a poluição por plástico no oceano, ela não é uma coisa nova, né? Não é um assunto novo, pelo menos no mundo acadêmico, né? Na verdade, já na década de 70, os cientistas começaram a documentar a presença do plástico no oceano, né? E a interação de alguns animais, e a indústria também já estava ciente, né, desse problema. Algumas décadas depois, foram descobertas aquelas ilhas de plástico no Oceano Pacífico, depois no Oceano Atlântico Norte, Atlântico Sul e assim por diante. E nos últimos anos, talvez nos últimos 10, 15 anos, as evidências só se acumulam, né? A gente tem visto vídeos, fotos, reportagens, documentários, mostrando o volume, né, a quantidade de resíduo plástico que está permeando todos os ambientes. Então, a gente tem plástico no mangue, a gente tem plástico na restinga, a gente tem plástico no cerrado, a gente tem plástico no rio, e o plástico, ele chega no mar também, né, e a agência americana, por exemplo, a agência americana de oceanografia foi documentar plástico no ponto mais profundo do oceano, na Fossa das Marianas, que fica a 11 mil quilômetros, né, de profundidade. Então, ele realmente está em todos os lugares. E o plástico, quando ele chega no oceano, ele afunda. Então, aquilo que a gente tem tido contato, né, muito através da mídia, é a pontinha do iceberg. Mas, de fato, né, entram no oceano 8 milhões de toneladas de resíduo plástico a partir de fonte terrestre, né, e isso está muito associado ao volume de produção, principalmente, né, produtos descartáveis, e a indústria da moda também tem um papel nessa produção, mas é porque o plástico virou um material onipresente na nossa vida. Então, a gente toma um cafezinho no copinho plástico, a nossa despensa está repleta de produtos que estão embalados em plástico, os nossos produtos de higiene, a gente vem do mercado com uma pilha de sacola plástica, né? Então, realmente é um produto que está bastante presente na nossa vida.
E a roupa também é feita de plástico. Se você olhar a etiqueta, você vai ver que diz lá X% de poliéster, que é uma fibra sintética feita a partir do plástico, né? E 8% do petróleo, né? Lembrando que o plástico ele é um derivado do petróleo, 8% desse petróleo ele é destinado para produzir, em média, 40, 45 milhões de toneladas dessas fibras sintéticas. E quando essa fibra ela se degrada, ela se torna microplástico, que são partículas que têm até aí 5 milímetros, né, em termos de tamanho. E como você bem colocou, 35% do microplástico que chega no oceano, ele é derivado dos tecidos que são produzidos a partir da fibra sintética. E como é que chega tanto microplástico no mar? Principalmente por conta da lavagem, né? Esse movimento de essa fricção, essa mecânica, né? Da lavagem acaba degradando e liberando as fibras microplásticas e não tem tecnologia para reter ainda, né? Para reter o volume que é gerado. Então, o microplástico ele acaba indo para a água de lavagem. A água de lavagem ela pode passar por uma estação de tratamento de esgoto, mas nem sempre a tecnologia vai conseguir reter. O que acontece é que o microplástico vai acabar chegando no mar, né? Essa água chega no rio e o rio acaba levando esse volume todo para o oceano. E aí, uma vez que chegou no mar, não tem fronteira, né? O microplástico ele permeia todos os ambientes e aquilo que a gente pode ser contribuição do Brasil, mas pode ser de qualquer outro lugar, porque as correntes acabam se movimentando, né? Então, o microplástico ele vai ter um impacto significativo aí para o ecossistema marinho. Muitas espécies estão ingerindo, desde zooplâncton, que é base da cadeia alimentar, até os peixes, mamíferos, porque eles não conseguem discernir o que é sintético e o que é natural, né? Então, eles acabam ingerindo. E já tem muitos estudos científicos mostrando que os seres humanos também estão consumindo microplástico. A gente está ingerindo e a gente está respirando esse microplástico. O risco que isso vai ter para a nossa saúde é o que está sendo estudado agora pela ciência. Então, é uma coisa muito atual no mundo científico, entender quais são os efeitos crônicos e agudos que essa exposição ao microplástico vai ter, né? Dito isso, a expectativa é que esse volume, né, de microplástico que chega no mar aumente, porque a produção de plástico tende a aumentar, a produção das fibras tende a aumentar. E a estimativa é que em 2050 chegue em 22 milhões de toneladas de microplástico no oceano, né? Então é um volume muito grande, e a moda tem uma contribuição muito grande para esse volume que chega, né? E lembrando, de novo, a fibra plástica ela é derivada do petróleo, que é um combustível fóssil, e que, portanto, também contribui para as mudanças climáticas, né? E eu acho que é aí que entra o papel da ciência, da inovação, né, que são fundamentais para tornar a moda sustentável e para repensar as matérias-primas, né, trazer esse conhecimento dos impactos da cadeia produtiva para a tomada de decisão da indústria da moda. Obrigada pela resposta, Lara. Eu queria continuar ainda nessa mesma reflexão, mas trazendo uma nova experiência, eu diria até complementar com o Oscar. A Osklen é uma marca pioneira na moda sustentável brasileira. A gente já tem acompanhado iniciativas importantes, como a fundação do Instituto E, o Projeto Traces e muitas outras ações. Então, nesse mês de outubro, vocês lançaram uma linha de calçados chamada Amazon Guardians, que é uma combinação das melhores práticas socioambientais desses últimos 20 anos de marca. Então, Oscar, queria que você contasse um pouco como que foi essa jornada para chegar até aqui, engajando a cadeia produtiva para a construção de um produto mais sustentável. Quais são os aprendizados e como que esse processo pode contribuir para o setor de moda como um todo? Por favor. Oi, André. Acho que uma das coisas que nós temos que nos orgulharmos como
brasileiros, nós mundial sobre o desenvolvimento sustentável, né? Aquilo foi assim, foi lançado com os conceitos que quebraram paradigmas e que nos fizeram perceber como dá para se desenvolver economicamente usando os recursos naturais, né, mantendo para as próximas gerações. Eu acho que isso tocou a muitos, eu fui um deles, de uma expedição, essa percepção que eu vou descrever agora, quando você se sensibiliza com a riqueza da nossa biodiversidade, a riqueza dos conhecimentos culturais das culturas indígenas, daí você vê a riqueza que tem na mata, né? Com os matamentos dos garimpos ilegais contaminando os rios, toda essa questão de extrativismo que existe há décadas e que continua e que está destruindo coisas tão ricas quanto a nossa biodiversidade e a nossa herança cultural indígena, né, própria. Então, quando você vem de lá, nesse período aqui, esses conceitos de desenvolvimento sustentável, esses critérios todos, os conceitos haviam sido lançados, mas os critérios ainda não tinham sido bem definidos, como nós temos agora, 20 anos depois, mais de 20 anos depois. E eu, como falei, com Osklen, a Osklen tinha ainda poucos anos de existência. Como é que eu posso falar essa palavra, materiais de origem sustentável, em práticas na moda, né? Não tinha projetos ainda no Brasil, projetos ainda incipientes na Amazônia e outros deles. E em 98, eu peguei esses conceitos com critérios criados por nós, própria. Eu ajudei a fomentar e desenvolver um projeto junto com a Embrapa e com a ONG Explan, lá no Nordeste brasileiro. Foi a primeira fazenda de algodão orgânica feita no Brasil. E interessante nessa para você ver como tem que ter propósito. O maravilhoso, né, com o François no projeto da Veja. Só para você ver, usar nossos conhecimentos de design, nossas visões para desenvolver projetos sustentáveis, não é uma coisa para ter uma vantagem competitiva para o nosso ambiental. Então, a partir disso, nós começamos a desenvolver outros projetos. Inclusive, em 2002, o Globo Faz a Diferença, nós recebemos o prêmio por esse projeto. Gosto de dizer isso porque é importante entender que a Osklen não é Brasil, é uma das pioneiras do mundo. Ainda em 2006, 2007, a WWF inglesa, né, os headquarters, eles fizeram um estudo, uma pesquisa e critérios em sustentabilidade, onde a Osklen foi reconhecida ainda naquela época, junto com a Tesla e junto com outras marcas, por causa do Ministério do Meio Ambiente da Itália, com o projeto Traces, que você citou, o Ministério do Meio Ambiente da Itália veio ao Brasil para conhecer as nossas práticas na OSC e no Instituto E em desenvolvimento sustentável, principalmente em impacto social. Então, essas práticas nossas são reconhecidas internacionalmente.
não só aqui no Brasil. Talvez o projeto do tênis, nós já utilizamos materiais sustentáveis em outros tênis nossos, tal, mas no ano passado, ainda quando começaram os incêndios, aqueles ataques à floresta amazônica, né, onde todos nós, no mundo inteiro, nos tornamos sensíveis e quisemos, de alguma forma, ajudar os combatentes do incêndio, criticar o que estava acontecendo como sociedade, com desejamos, eu com a minha equipe de design na UASC, que nós pensamos assim, bom, o nosso ativismo é design, né? Então vamos pegar, escolher um produto, escolhemos tênis, porque a indústria brasileira é uma grande... tem uma grande experiência de tecnologia em tênis. Nós temos nós criamos um grupo com uma concentração de projetos de intensificar nossos projetos na Amazônia, desde o couro da pedra de pirarucu, de látex da Amazônia e algodão reciclado, pensar como designers e junto com o Instituto E, como um hub, que consegue trazer várias instituições. Imagine só, desde nós conseguimos fazer com uma... Oscar, tá mudo. Ficou mudo. Ficou mudo. Oi, Oscar. A gente tá com um pouco de dificuldade de te ouvir e agora ficou mudo. Talvez seja melhor você sair e entrar de novo e a conexão pode melhorar. Bom, saiu. Bom, a gente teve esse imprevisto aí de conexão, depois ele volta e conclui. Então, eu vou passar agora a palavra para a Thaís e, infelizmente, perdendo um pouco do final do raciocínio do Oscar, mas a gente pode entrar agora numa seara de problematização do cenário da crise climática frente aos desafios do setor global e nacional da moda. E, Thaís, o Grupo Malve tem uma jornada exemplar também, né, de pioneirismo, tanto na sustentabilidade quanto na responsabilidade socioambiental, em todas as esferas da rede produtiva. Então, para quem não sabe, no nosso público, a Malve é signatária do Pacto Global e dos movimentos empresariais, como a Business Ambition e a Better Recover, e foi a primeira marca da moda brasileira a assinar o compromisso da ONU pelo clima. Então, Thaís, nesse sentido, eu adoraria que você trouxesse também uma visão analítica a partir da experiência institucional sobre as metas e resultados da redução de gases de efeito estufa e geração de resíduos nos processos têxteis da cadeia de valor da Malve. Como é que isso impactou e impacta ainda, né, na eficiência dos processos sem intervir na qualidade da produção? Bom, ótima pergunta. Vou tentar ser sucinta nos meus 5 minutos. Bom, quando a gente fala do setor da moda, né, e como a Lara comentou, o plástico é um dos nossos grandes impactos, a gente tem muitos impactos no setor que é considerado o segundo mais poluente do planeta. E no Grupo Malve, eu digo que isso é um privilégio também, a gente tem uma operação verticalizada, né, então, lá em 2013, quando nós começamos a desenvolver nosso plano de sustentabilidade, nós justamente olhamos o nosso negócio e identificamos nossos maiores impactos, que eles não são nada diferentes daquilo que se comenta e que se tem nos relatórios de hoje, né, que é emissões atmosféricas, consumo de água, e a questão de resíduos, né, então falando na esfera ambiental, e a questão de direitos humanos, então, na esfera social. Indo um pouco para essa questão das emissões, né, em 2015, quando a Malve lançou o plano de sustentabilidade, olhando para o nosso negócio, bom, quanto que a gente vai reduzir de emissões, né, principalmente no escopo 1 e 2, que é onde a gente tem um impacto direto. Então, esclarecendo um pouquinho, esse escopo 1 e 2 é toda a emissão direta da operação da Malve, e o escopo 2 é aquilo que a gente adquire de energia do
mercado. E aí nós estabelecemos uma meta, fizemos uma série de análises de números, de reduzir em 20% essas emissões, e felizmente já no segundo, terceiro ano, por um investimento na mudança de matriz energética da nossa indústria, nós conseguimos reduzir 68% dessas emissões, então, o que nos inspirou positivamente, né? E isso, enfim. E aí, com essa motivação, nos anos seguintes, quando os movimentos, e aí, decorrente do Acordo de Paris, e de toda a crise climática que foi se instalando e que foi se tornando mais verdade, né, acho que no olhar de todos, porque há muito tempo atrás, desde a época de Al Gore, era só uma discussão conceitual, mas hoje a gente consegue tangibilizar muito mais todos esses efeitos. A Malve entendeu que ela tem um papel muito importante nesse processo, por ser uma empresa pioneira, desde 68, a empresa discute como fazer e como produzir com menor impacto, e desde então investe significativamente nesses processos, né, falando em tratamento de efluentes, em reuso de água, enfim, e no próprio investimento das emissões. Quando a gente olha para esse processo dentro da indústria, a gente percebe que muitas vezes trocar a sua matriz energética, além de contribuir ambientalmente, ela tem benefícios econômicos, né, e que, claro, muitas empresas como a Malve e outras têm essa questão de fazer e ter uma postura mais sustentável por princípio, porque muitas vezes isso é mais caro do que uma operação normal, né, mas também tem o dever de mostrar para outras empresas de que se pode fazer isso e ainda conseguir um custo mais competitivo, que é nesse caso quando você opta por uma mudança de matriz energética, saindo do combustível fóssil por um combustível renovável, que foi o que nós fizemos. Quando nós assinamos o acordo, né, e é importante a gente esclarecer também, que o acordo do Business Ambition, ele vai um pouco mais além, né, ele vai para a cadeia de valor, e apesar de nós termos, a partir da tecelagem, 95% da nossa operação sob nossa responsabilidade, então nos é de direito direto fazer e atuar nesse processo, a responsabilidade desde o princípio com o plantio do algodão, desde a fiação, enfim, até a distribuição, que são grandes etapas que impactam significativamente aí nas emissões atmosféricas aí, que a gente chama de escopo 3, que são as indiretas, né? O Business Ambition tem esse objetivo, tem o objetivo de estabelecer uma meta também para o escopo 3, também para os nossos parceiros, e aí entra o poder de influência e a nossa mobilização para fazer com que outras empresas também se mobilizem para atingir as metas aí de não deixar o planeta aquecer mais do que 1,5 graus Celsius, porque entende-se que esse é um número limite aí para a gente manter a sociedade e manter o planeta em o que se pode chamar de equilíbrio, né, tentando simplificar um pouco. Enfim, então a Malve assinou esse compromisso, com a pandemia também assinou o Better Recover, que bom, já que a gente teve que parar, vamos recomeçar de uma maneira melhor, menos impactante, vamos agilizar as nossas mudanças, porque realmente, se nós não tomarmos essa posição enquanto empresa, enquanto sociedade, teremos muitas outras pandemias, porque os efeitos e a crise climática, eles são muito amplos, né, então a gente pode ter mudanças muito significativas, e nós entendemos isso. Falando de resíduos, né, um pouquinho, a gente tem, o setor têxtil tem um volume muito grande de resíduos de corte, que até o Oscar comentou do uso do algodão desfibrado, então a Malve já usa esse algodão desde 2010, e nós sempre tivemos esse anseio, né, de desenvolver matérias-primas alternativas, já testamos matérias-primas a partir do caule da bananeira, porque estamos no sul do Brasil e tem uma plantação muito significativa aqui, e o grande desafio é fazer o mercado aceitar isso como um padrão de produção, né, hoje cada vez mais a gente já usou algodão orgânico colorido, enfim, e isso é uma eterna experiência para fazer com que o seu negócio seja mais sustentável. A nossa gestão de resíduos, uma das metas que nós estabelecemos também no nosso plano, ela foi alcançada, que foi reduzir em torno de 40%, então, como nós somos uma indústria, além dos resíduos que a gente consegue tangibilizar como consumidor, a gente tem o resíduo do tratamento de efluente, que vem do tratamento químico e do tingimento, enfim, que é um volume muito grande, a gente conseguiu instalar um equipamento, e é muito legal, porque esse olhar
do resíduo e das emissões, a gente fala separado, mas tudo se conecta, né? Porque muitas vezes, para reduzir um resíduo, que foi o nosso caso, eu preciso secar o lodo que sai da ETE. Mas se eu secar esse lodo com energia, eu vou impactar emissões, porque eu preciso tirar essa energia e queimar algum combustível para produzir essa energia. E uma das alternativas que a gente usou foi essa. A gente pegou o que sobrava de calor das nossas chaminés, né, para aquecer o resíduo que saía do nosso tratamento de efluente e reduzir ele em torno de 70% a 80%. Então, a gente começa a fazer uma gestão mais equilibrada que possa atuar em todas as frentes. E é isso que a gente, como empresa de moda, tem que fazer. A gente tem que melhorar resíduo, tem que melhorar água, tem que melhorar tudo, mas sempre olhando para o impacto que a gente vai ter no clima, né, ou nas emissões de gases de efeito estufa, para não começar a gerar problemas do outro lado. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje, mas, felizmente, essas duas metas a gente conseguiu alcançar e estamos estabelecendo as nossas novas metas agora, associados com o Pacto Global, com o Business Ambition e com a ONU, então, e orientados pelo Acordo de Paris, para não deixar a Terra aquecer mais do que 1,5 graus Celsius, aí fazer nosso papel. Maravilha, parabéns. Trabalho maravilhoso. E eu tinha uma deixa maravilhosa também para passar para o Sérgio, mas eu queria que o Oscar, que voltou, conseguisse concluir a fala dele, por favor. Pergunta se ela... Em 2 minutos, por favor, que você caiu. Eu não escuto ninguém. Não? Quando ela me chamar, para me avisar. Você não escuta, Oscar? Já te chamei. Você está escrevendo aí? Pode falar. Pode falar. Obrigado, Andréa. Só para terminar, assim, o projeto do Tênis AG realmente é um projeto que nós nos orgulhamos, porque a gente conseguiu trazer exatamente 7 cadeias diferentes de fornecimento, de uma cadeia completamente transparente, em parcerias com Origens Brasil, com o Instituto Socioambiental, com indústrias brasileiras, né, que isso é uma das coisas, né, incentivar a indústria a mudar também, incentivar também o povo da floresta a mudar de formas de extrativismo da economia da floresta para mantê-la em pé. Para mim, assim, eu espero, acredito que esse projeto do AG vai fazer parte desses cases de sucesso tão grande como foi o da Adidas com a Parley, de reciclagem de redes de pesca, e esse maravilhoso do François, que é a Veja, que trabalha com comunidades as comunidades tanto do algodão orgânico quanto do látex também da Amazônia, e que desenvolve a indústria calçadista no Brasil também. Então, acho que o AG vai fazer parte desse rol de grandes projetos, onde a cadeia sustentável, junto com o design, um projeto de comunicação bastante transparente e rico, espero que tenha um sucesso. Obrigado. Obrigada a você. Nossa, o áudio melhorou muito. E eu queria pegar de novo o fim da fala da Thaís para engaixar na fala do Sérgio. Ela falou um pouco sobre matriz energética, que é um tema muito caro para o Instituto Escolhas, e paralelamente a isso, Sérgio, a gente sabe que uma das práticas que fomentam a indústria da moda é o desmatamento, né, que, segundo o MAP Biomas, o Brasil tem um índice de irregularidade acima de 99% das áreas desmatadas. Então, pensando na região da Amazônia, com toda a sua riqueza de recursos naturais e de manifestações artísticas, qual é o preço que a indústria da moda paga pelo desmatamento? Por que o desenvolvimento de uma bioeconomia, que é economia sustentável, é um tema tão caro também para o Instituto Escolhas, tem o potencial de alavancar os negócios, aliando preservação, proteção da floresta, assim como a biodiversidade? André, eu acho que você coloca questões que são centrais nesse debate. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Oscar, quem considero um grande amigo, e que tem a ver muito com esse momento absolutamente distópico que a gente vive,
onde nós poderíamos nos perguntar, depois de ficarmos praticamente 7 meses trancados em casa, quanto da roupa que a gente precisa em nossos armários a gente continuará a precisar. E isso toca num tema central para a indústria da moda, que tem a ver com o consumo, o reuso, né? E com as práticas, que nós temos aqui exemplos maravilhosos, mas que, infelizmente, a gente poderia dizer que não são ainda todas as andorinhas que nós gostaríamos que fizessem os nossos verões ficar muito mais felizes. E aí a primeira pergunta é, você tocou num ponto central, desmatamento. 90% do algodão produzido no Brasil vem do Mato Grosso. Boa parte desse algodão é produzido na região de Cerrado, que é uma região vital do ponto de vista de biodiversidade, é uma região vital do ponto de vista das bacias hidrográficas do Brasil, e hoje é uma das mais agredidas em termos de desmatamento. Então, eu fico me perguntando aqui, Oscar, se a gente poderia pensar, né, se falou, a Andrea falou logo na fala inicial de abertura, do pacto celebrado agora em agosto na França com o presidente Macron, se a gente poderia pensar num pacto no Brasil, né, não só das companhias brasileiras, mas das companhias internacionais que operam aqui, para não se comprar mais algodão de áreas novas de desmatamento, independente da pessoa, do produtor, ter ou não o direito de explorar esta área em razão do Código Florestal, mas aquilo que a indústria da soja já fez no Brasil, porque isso seria fundamental para que a gente, nesse momento, exatamente onde se faz o repensar de tudo, da vida, né? Nós estamos pensando em função dessa pandemia, como nós vamos funcionar, o que se chama desse novo normal, a gente poderia ter exatamente essa oportunidade. A segunda questão que me parece fundamental colocar, e eu sei que esse é um ponto delicado, portanto eu estou aqui falando com todo cuidado, tem a ver também com a expansão da pecuária no Brasil. O Brasil é um país que tem hoje, né, o controle daquilo que se chama, é quase um eufemismo, né, se chama proteína animal, mas para os vegetarianos acaba sendo um consumo de carne de um animal que talvez que não tivesse que ser abatido. Então o Brasil é o maior produtor desta proteína animal no mundo, e isso é um subproduto que é utilizado, sim, pela indústria de calçados no mundo todo, mas também no Brasil. Então, a pergunta é como é que a gente pode, e isso foi um tema debatido muito em função dos acordos da moratória celebrada pelo Greenpeace. Recentemente, os grandes frigoríficos brasileiros se comprometeram com prazos novos, que a rigor nem se fariam necessários, para controlar o desmatamento no Cerrado, oriundo da sua produção, e controlar o desmatamento na Amazônia. Para o Cerrado, se não me engano, são 10 anos de prazo, para a Amazônia, 5 anos, o que já foi prometido lá atrás, mas a gente espera que dessa vez a promessa se cumpra. Então, a pergunta que fica, se esse país, que se a pecuária no Brasil fosse um país, Oscar, ela seria a 20ª maior emissora de gases de efeito estufa. Ela estaria equivalendo às emissões da Argentina ou às emissões da Inglaterra, que são 2 países grandes, são 2 economias superpotentes. Então, este controle da rastreabilidade do que se faz da fábrica para fora, eu acho que a gente o que se fazia da fábrica para dentro era a fronteira do conhecimento e do avanço por parte de todas as indústrias, nos anos 90. Nos anos 2000, o que conta é o impacto da porta para fora, dos compromissos com o controle da cadeia, dos compromissos, digamos assim, dos impactos sociais, exatamente para evitar todos os problemas que a indústria da moda cansou, infelizmente, de ser acusada e justificadamente acusada de provocar diversos dissabores sociais em função da sua atuação, principalmente em países pobres. Então, este tema do algodão, esse tema da expansão da pecuária, principalmente na Amazônia, que é um vetor de abertura, porque ela continua sendo extremamente subsidiada. O Escolhas fez um estudo que mostra que nos últimos 10 anos essa cadeia recebeu 123 bilhões de reais, ou seja, 12 bilhões de reais ao ano, com uma taxa de ineficiência fiscal brutal, porque 80% do que ela arrecada é razão direta dos subsídios recebidos do governo, ou seja, ela só se mantém assim
porque é extremamente subsidiada com todos os impostos da população brasileira. Em face dessas interfaces, né, me desculpe a repetição, né, que tem sobre o tema da indústria da moda, apesar de ser um subproduto, o tema da preservação da Amazônia tem uma relação direta, assim também como o tema do Cerrado, assim também como o tema do algodão para a região Nordeste, já foi de extrema importância, porque foi um fator, sim, também de desmatamento, e temos hoje vários programas nessa área, inclusive do algodão ecológico, desenvolvido ali a partir da Paraíba, que já foi uma das grandes produtoras do Brasil. A gente tinha, Oscar, no antigo Ministério da Agricultura, né, uma diretoria de têxteis, né, de fibras têxteis, e isso foi se perdendo no Brasil. E agora a gente deveria, para casar com a pergunta da Andréa sobre a bioeconomia, recuperar, Andréa, como a gente pode abastecer essa indústria da roupa, essa indústria da moda, exatamente a partir das fibras amazônicas. E aí o Oscar, que inclusive nos acompanhou, foi parceiro na elaboração de um estudo sobre a bioeconomia, falou exatamente sobre isso. Nós não temos as pesquisas necessárias para todo esse potencial de bioeconomia, que são soluções baseadas na natureza, possa dinamizar uma indústria da moda a partir da floresta em pé, não da floresta derrubada. Então, isto é uma falta, uma lacuna, né, que existe no país e para a qual a gente deveria voltar os nossos olhos. O Oscar até nos inspirou a pensar em Manaus como um vale do silício da bioeconomia e como uma Milão da moda ecológica. Então, acho que o Brasil tem aí, Andréa, esses dois desafios: preservar o seu cerrado, preservar a sua Amazônia e gerar novas pesquisas para que essas fibras da moda sustentável do século XXI venha da floresta em pé e não da floresta derrubada. Uau, Sérgio, obrigada. E quantas provocações você trouxe na sua fala, até para a nossa próxima segunda rodada. Mas antes da gente passar para essa segunda rodada e considerando suas provocações, sua reflexão de preservação e geração de novos negócios, eu queria ouvir o François ainda também sobre o território amazônico. Um dos maiores destaques da VER é a produção de calçados e o trabalho remunerado e reconhecido de seringueiros na Amazônia. Então, na colheita da borracha nativa para fabricar as solas dos tênis que vocês produzem, isso, além de colaborar para um comércio justo, ajuda a proteger a floresta em pé, contra o desmatamento e evita também a intensificação das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da atividade de degradação ambiental. Então, por favor, François, quais têm sido os impactos dessas práticas de mitigação e como que vocês mensuram os resultados para colaborar com a indústria da moda? Muito boa pergunta, Andréa. Então, só para contextualizar o início do trabalho, ele começou assim quando a gente teve esse sonho de, vamos fazer tênis que respeitam a natureza e o ser humano, e rapidamente a gente chegou na Amazônia, porque a gente já tinha visitado um projeto lá de comércio justo, e a gente tinha gostado dessa pegada de relação direta com o produtor e de, através de um intercâmbio econômico, valorizar o produto da floresta e, assim, tentar evitar o desmatamento, né? Então, foi realmente a marca, ela nasceu dali, então é o coração da marca. Realmente a gente pode dizer que é o motivo da gente ter feito a Vert, né? Então, e até a marca, né, a primeira empresa que a gente abriu na França, se chama Veja Fair Trade. Então, a gente realmente nasceu com esse intuito que, através de um comércio mais justo, a gente talvez consegue ter um impacto positivo. Então, a gente, obviamente, nasceu muito pequeno, né? Lá no Acre, a gente chegou lá, a gente não conhecia ninguém, depois a gente foi conhecendo, a gente encontrou a Bia Saldanha, que tinha um conhecimento imenso e contatos, então a gente aprimorou a nossa relação, a gente começou com uma turma de seringueiros, né? Uns 25 seringueiros, uma pequena associação, e hoje são mais de 1.000 seringueiros, então, obviamente, nossa escala mudou, e a gente passou também por momentos, né, diferentes e que o Brasil viveu e está vivendo. Então, a gente chegou
no Brasil num momento de grandes esperanças pouco a pouco as nuvens começaram a se formar, né? Então, em 2012, 2013, a gente começou a perceber o desmatamento, assim, só de ir nas comunidades, que a gente vai muito lá dentro, a gente preza essa relação direta, faz parte do trabalho nosso, do nosso prazer de trabalhar. E aí a gente começou a se queixar, não, realmente está começando a mudar o cenário aqui. A gente tá falando dentro da reserva Chico Mendes, que é o primeiro lugar que a gente começou a trabalhar, que a gente ainda trabalha, mesmo se a gente ampliou para outros. E a gente começou a perceber esse desmatamento andando, né? E aí a gente começou a olhar, a ter acesso a imagens de satélite, que hoje são totalmente conhecidas do público, até por causa das queimadas e tal. E a gente começou a poder avaliar um pouco e a se dar conta que, assim, uma coisa que a gente ficou triste, né, mas que mesmo alguns seringueiros que estavam trabalhando com a gente estavam desmatando. Então, que tinha um problema sério e a gente também se deu conta que não era para julgar e para dizer, não, tá horrível isso, você tá fazendo uma coisa, é o mal. Não, tem que entender por que existe isso. Então, a gente trabalhou no preço, a gente melhorou muito o preço, que já estava acima do mercado, mas a gente se deu conta que para combater justamente o que o Sérgio estava dizendo, que é a pecuária, eu nem sabia desses subsídios todos que você explicou, mas agora ficou mais claro, né, o poder que ela tem para chegar lá dentro. Para combater isso, a gente aumentou muito o preço. E a gente, a partir do ano passado, a gente fez uma aliança com um projeto assim, financiado pela Inglaterra, que é chamado Partnership for Forest, e que bancou um estudo justamente sobre o impacto. Então, para responder sua pergunta, esse estudo teve vários desdobramentos. Então, uma parte é o monitoramento justamente por satélite, e uma parte é um estudo, uma análise de dados econômicos sobre justamente a reserva Chico Mendes. E a gente conseguiu enxergar o nosso impacto, e a gente, não é que a gente ficou feliz, mas a gente ficou um pouco menos desmoralizados quando a gente se deu conta que, apesar do desmatamento estar acontecendo, os seringueiros que estavam vendendo a borracha para nós estavam melhores. Assim, economicamente, a renda deles é 30%, 28%, para ser bem preciso, superior à renda de quem não está fornecendo borracha para nós. E quem não está fornecendo borracha tem 45% mais gado de quem está fornecendo. Então, a gente deu conta que sim, existe um impacto positivo de valorizar a floresta através da compra da borracha. Mas a gente realizou também que não é o fim do caminho, que se a gente só deixar assim, a coisa vai desandar. Então, a gente precisa melhorar, a gente precisa inventar, a gente precisa incentivar alternativas à pecuária. Então, porque a borracha é só uma parte da renda do pessoal, né? Mais ou menos 25% da renda. Então, a gente tem que complementar com outras atividades que trazem renda e que não desmatam. Então, a gente está falando agrofloresta, frutas, que também melhoram muito a alimentação, enfim, também se inspirando do trabalho que a gente acompanhou no Nordeste com o algodão agroecológico, que ele não é só algodão em monocultura, mas sim um algodão plantado junto com outras plantas que trazem uma segurança alimentar. Enfim, existem muitas coisas para se inventar, e uma coisa que a gente também realizou é que não dá para a gente decidir, não dá para nós, ainda menos franceses, né, mas mesmo, paulista, não sei o quê, não, tem que estar lá dentro com eles e imaginar, e porque senão a gente vai sempre ter aquele julgamento, mas desmatou, mas aí, o que eu fiz, né, eu peguei um voo de Rio para Paris, quantos quilos de carbono eu queimei com aquele voo?
não é a mesma coisa dele queimar a floresta dele, sabe? São coisas que a gente começou a se dar conta também do lugar que a gente estava e do lugar que o seringueiro, falando dele, né, ele tá, e ele quer o melhor para a família dele, ele quer que a vida da família melhore, então ele não tá fazendo gado porque ele quer o mal do planeta, ele tá criando gado porque para ele é a esperança de um mundo melhor. Então, enfim, foi uma experiência muito rica de poder olhar um pouco o trabalho feito, se dar conta que, ok, já tá indo no sentido, no bom sentido, mas tem muitos limites e a gente precisa melhorar. Então, e é um trabalho que a gente precisa fazer realmente com essas populações. Maravilha, François. Obrigada. Eu vi aqui falas complementares e que trazem alguns outros inputs que a gente poderia ficar aqui discutindo sobre o que vocês trouxeram, uma verdadeira aula na fala de cada um, e também vi um debate sobre justiça climática, né? Como que a melhoria de processos de matrizes energéticas, como que os nossos processos podem melhorar sem afetar populações vulneráveis, sem afetar países pobres. Então, é um debate muito intenso, muito rico e não se esgota aqui. Então, como a gente acabou de bater 1 hora de debate, queria pedir a colaboração de vocês com tempo para essa segunda rodada de perguntas, e vou fazer uma pergunta mais coletiva para a gente depois abrir para o público. Então, eu queria voltar para a Lara, por favor, e nesse segundo momento eu quero propor uma reflexão um pouco mais prática sobre os caminhos que vocês, de forma empresarial e organizacional, têm trilhado rumo às metas de redução das mudanças climáticas a partir da atuação de vocês. Ficou claro que vocês estão provocando uma mentalidade da indústria, da moda brasileira, o que tem se traduzido em práticas e resultados positivos, embora ainda, né, a gente ainda tem um longo caminho para eliminar outras contradições, só que o setor de moda ainda responde de 4% a 8% pelas emissões globais, e isso é muita coisa. Então, se a gente parar para analisar criticamente, a gente ainda está distante de uma mudança mais sistêmica. Então, diante dessas evidências, como que as empresas podem avançar em suas ações de descarbonização de suas marcas com transparência e urgência? Do que a gente está precisando abrir mão nesse setor para sobreviver à crise climática? Eu queria passar a palavra para a Lara, por favor, e depois a Thaís. Obrigada, Andréia. Bom, acho que todos os relatórios que falam, né, sobre o impacto da moda, né, e essa relação da indústria da moda com o clima, eles vão falar que as emissões de gás carbônico, a maior parcela, né, das emissões de gás carbônico, elas são no começo da cadeia produtiva, né, ali na extração da matéria-prima e no processamento dessa matéria-prima, né. Então, tem aqui o exemplo do couro, que está relacionado à indústria pecuária. O Sérgio comentou um pouquinho, né, dos impactos que a indústria pecuária tem no desmatamento. É uma indústria que tem altíssimas emissões, uma pegada hídrica super alta também. Um outro exemplo também, né, que eu trouxe um pouco aqui é o poliéster, que é derivado do plástico da indústria, né, de petróleo, portanto, combustível fóssil que também tem altíssimas emissões. Então, acho que pensando aqui uma primeira ação de descarbonização, eu acho que é realmente a mudança da matéria-prima que é utilizada pela indústria da moda, né, e pegando um pouco da minha fala anterior, acho que aqui entra muito o papel da ciência e da inovação em encontrar essas novas matérias-primas que sejam responsáveis, né, e que sejam sustentáveis também. Então, com uma pegada de energética melhor, ou a partir de análises de ciclo de vida. Foi mencionado aqui um pouco do algodão orgânico, agroecológico, que tem esse potencial de fixar carbono, né? Então, eu acho que tem essa contribuição para reduzir a emissão atmosférica e recuperar áreas degradadas também. E isso precisa ganhar escala, né? Mantendo a floresta em pé, com certeza, mas essas iniciativas, essas matérias-primas alternativas, elas precisam ganhar escala. E elas só ganham escala a partir do momento que a indústria também passa a demandar essas matérias-primas alternativas. Um segundo ponto, e aí a Oceana vem contribuindo muito com essa discussão de economia circular, é justamente isso, né? Eu acho que é a mudança da mentalidade da indústria da moda,
que, no geral, né, a gente tem exemplos excelentes aqui do que não é, mas acho que, no geral, a indústria da moda ela ainda está muito linear, né, de extração do recurso, processamento, consumo e descarte numa velocidade muito rápida, né, a gente está vivendo o fast fashion, está vivendo o ultraconsumismo, e ainda tem uma narrativa da indústria que estimula esse consumo que não é consciente, né, o consumo que é desnecessário, né, então acho que tem que ter uma transição aí dessa mentalidade linear, e a moda realmente abraçar a economia circular para conseguir atingir as suas metas aí de redução de emissão, né. Eu acho que isso significa pensar a cadeia produtiva, né, lá desde o começo, mas até o final do ciclo de vida do produto, o que acontece com ele, né, mas também, eu acho que pensar novos modelos de negócio. Talvez a moda precise sair um pouco dessa questão só de oferecer produtos e oferecer novos modelos de negócio no sentido de oferecer serviços, né? Então, serviços de restauração, serviços de aluguel de roupa, né? Modelos disruptivos aí de negócio que eu acho que conversam muito com economia circular. E, por fim, né, não poderia deixar de mencionar também que é abrir mão do plástico de uso único. Essa é uma discussão que a Oceana traz muito, né, na campanha de plásticos. É uma ação que conversa com o Pacto pela Moda e que é uma ação relativamente simples, né, de fazer e concreta, que é basicamente eliminar as suas, ou reduzir o máximo, né, das suas embalagens de plástico. E a pandemia do coronavírus, ela aumentou muito as compras online, né, e o consumo online da moda também. E esse sistema de delivery, ele gera uma quantidade extra de embalagens que são desnecessárias. Então, acho que aí é uma solução, né, uma ação concreta, prática, que as marcas podem fazer, né, que é fazer essa transição da embalagem de plástico para uma embalagem que seja, ou sem embalagem, né, uma embalagem alternativa. Uau, que desafio. Eu queria passar para a Thaís, por favor. O cerne da pergunta foi do que a gente está precisando abrir mão nesse setor para a gente sobreviver à crise climática. Bom, eu vou seguir um pouquinho aí com o nosso plano de sustentabilidade lá de 2015, então, quando nós pensamos nisso, nós já olhamos as nossas matérias-primas, puxando um pouco até o que a Lara falou. Nossa meta na época era muito modesta, porque nós tínhamos 3% de produtos com matérias-primas sustentáveis, hoje a gente estabeleceu uma meta de 10%, e hoje a gente comemora 25%, então isso é muito bom, porque a gente percebe que os nossos designers têm olhado para isso, que a nossa indústria tem procurado, mas isso, como reforçando também o que a Lara falou, não é suficiente, e por isso até a Malve, esse mês mesmo, lançou seu novo posicionamento de marca. A marca Malve é a maior marca do grupo, e a gente chama de Malve sem ponto final, primeiro porque a gente acredita que as roupas devem durar. O grupo Malve, ele foi fundado sobre 2 princípios, que era qualidade de entrega e produtos de qualidade que fossem duráveis para atender demandas de mercado. E isso se fortaleceu, e nós acreditamos que esse é o modelo da moda, né, de uma moda, é uma parte desse modelo. Então, produtos duráveis vão desestimular o consumo. Eu acho que nesse momento a pandemia contribui com isso também, porque quando a gente acaba ficando em casa, a gente vê o quanto a gente precisa menos do nosso guarda-roupa e de tudo que tem dentro. Existem estudos que dizem que nós usamos só 7 vezes, em média, todas as peças que nós temos dentro do guarda-roupa. E aí, Malve sem ponto final, ela traz, além dessa mensagem, né, ela veio junto com uma parceria que nós iniciamos ano passado, já com o Repassa, que é um site de reuso de roupas, porque a gente acredita, primeiro, que a nossa peça de roupa pode ser ela é mais durável, então ela pode ser usada por muito mais tempo. Com esse posicionamento, nós reduzimos o número de coleções, então nós temos só 3 coleções agora no ano. A gente acredita que com a parceria do Repassa, a gente vai estimular os consumidores não a consumir um produto novo, mas sim a comprar roupas usadas e que essas roupas possam ter novas histórias. Então, acho que esse novo modelo de negócio, e daí por diante a gente hoje tem vivido os desafios de como é que nós vamos fazer a parte do conserto, porque muitas vezes o que vem para o site de venda, 20%
vem em produtos que não estão em condições de uso, então a gente poderia estar consertando esses produtos para dar uma nova história com outra pessoa que esteja precisando, e não simplesmente descartar no lixo, enfim. Então, a gente acredita que essa circularidade, né, ela pode ser incrementada. Nós, como uma empresa que não tem lojas próprias, nós temos o grande desafio de 25 mil pontos de venda, então nós temos que sensibilizar o nosso cliente, né, nós somos B2B, em primeiro lugar, de que ele pode participar desse processo com a gente, e isso pode ser interessante para o negócio dele também, e daí, então, sensibilizar o consumidor. E eu acho que o terceiro ponto, além dos novos modelos de negócio, é sensibilizar o consumidor. Quando o consumidor entende o impacto daquela compra, quando ele entender que se ele usar um algodão orgânico, ele tem 95% menos impacto na produção, no recurso hídrico, que é o que já está faltando na porta da casa dele, quando a gente vê escassez hídrica em São Paulo, em outras regiões do Brasil que nunca tiveram escassez hídrica, quando a gente conseguir traduzir essa linguagem técnica para uma linguagem coloquial do dia a dia, onde o consumidor possa olhar para aquele produto e fazer essa reflexão de que o que eu estou comprando está afetando a minha vida de que forma, né? A gente vai conseguir fazer uma mudança mais significativa. E aí eu acho que toda iniciativa é válida, sejam iniciativas de melhoria de processo, de energias alternativas para a gente reduzir o impacto de emissões diretas, o plantio de árvores, existe muita discussão se é válido ou não, ele é válido sim, né, para reter e sequestrar esse carbono que está na atmosfera. Então, eu acho que, só que essas iniciativas, e isso é uma responsabilidade do setor de moda, porque elas têm que ser em grande escala, elas não podem ser pontuais, porque senão elas vão virar greenwashing, e eu acho que esse é um grande fator de combate hoje na indústria da moda, é a gente segregar o que é uma ação efetiva, que começou pequena num piloto que vai abranger uma grande escala, e aquilo que é greenwashing, que é uma ação pontual, que é, aí eu vou fazer a ação X, vou plantar 5 mil árvores, e nunca mais vou plantar árvores, ou vou plantar e vou deixar elas morrerem, né, porque para plantar árvore ela tem que ter um monitoramento aí, para ela permanecer viva e cumprir o seu papel. Então, acho que ações de reflorestamento são necessárias, a gente repensar todo o nosso processo de consumo, acho que é fundamental, a gente tem essa responsabilidade de levar esse conhecimento para o consumidor também. François, por favor. Então, acho que já foi falado bastante, assim, o que a Lara falou, acho que faz muito sentido. A ciência, né, é o início de tudo, né? Avaliar a sua pegada. Então, a gente, na Vert, né, a gente iniciou esse trabalho com duas ferramentas que existem, que é a pegada de carbono, que analisa a empresa, né? Então, aí tem a história dos escopos, né? 1, 2, 3, que vai até... e a gente foi até o final, que é o campo, né, a criação do boi para o couro, e tem a análise do ciclo de vida, que aí pega cada produto e compara produto por produto, que eu acho que isso é uma ferramenta mais para o design. Então, a gente fez tudo isso, e a pergunta minha assim, a questão para mim não é tanto, assim, fazer esse estudo, ok, todo mundo pode fazer. A maior dificuldade depois é o que fazer com os resultados. Uma vez que a gente sabe aonde a gente tem que atuar, que é basicamente o que foi falado, né? A maioria do carbono é emitido na fonte, né? Nas matérias-primas, e um pouco no fim de vida. E tem umas coisas óbvias, que são as viagens, o frete e tal. Mas depois, como que a gente consegue engajar uma empresa, pessoas, porque uma empresa são pessoas, né? Como que a gente consegue engajar eles nesse processo de redução? Como que a gente faz as pessoas sonhar com isso? Porque isso que é, para mim, o grande desafio. E o que o Oscar falou, né? A gente, não sei se foi isso mesmo, mas assim, a gente, o ativismo através do design. Eu gostei muito disso porque para nós é um pouco isso que acontece. A gente tem um time que faz os cálculos e tal, mas depois a gente tenta repassar para as equipes que fazem, que criam. Então, eu vou dar 2 exemplos, né? A equipe de criação mesmo, o estúdio, a gente trabalhou muito, assim, durante 4 anos para lançar o primeiro tênis de corrida da era pós-petróleo. Então, a gente se deu conta que todos os tênis de corrida
eram basicamente feitos de plástico, né? Sola, entressola, atacador, cabedal, tudo. Tudo de plástico. Então, fazia muito tempo que a gente queria entrar nesse mercado, e a gente achou a melhor maneira de motivar as equipes e para reduzir, sabe, para que eles entendam o problema do plástico, o problema do petróleo, é através de um produto. Então, e a gente, e hoje na empresa a gente tem essa porcentagem, hoje a gente está chegando em 60% desse tênis, em termos de peso, que é de origem vegetal ou reciclada, e não, assim, não de plástico virgem, né? E quando a gente lançou o tênis era 50, aí depois 53, agora 60. E tá todo mundo acompanhando isso, e tá todo mundo, assim, a equipe muito orgulhosa quando a gente lançou o produto e quando melhora. Então, eu acho que isso, o design é uma ferramenta fenomenal para engajar as pessoas. E um outro exemplo, que não é um design de produto, mas sim um design de serviço, é quando a gente, então, viu que 10% nossa pegada de carbono no produto, assim, padrão da marca, era no fim de vida. O que a gente pode fazer? Então a gente começou a olhar a reciclagem, a cadeia de reciclagem está ruim, não existe em lugar nenhum, né? Então a gente pensou, como que a gente pode começar a fazer alguma coisa? E a própria equipe começou a imaginar, vamos abrir uma loja, só que dentro da loja vai ter uma sapateria. E a gente abriu, e foi recentemente, né? Tem 2 meses a loja, mas já consertou mais de 200 pares. Então, são pares que a gente aumentou a vida útil desses pares. Então, é pequeno ainda, porque é uma loja em Bordeaux que a gente abriu, que também é uma loja que vende produtos, amostras de representantes, modelos exclusivos que a gente nunca lançou, coisas assim, com esse intuito. E isso engaja muito a equipe. Depois, mesmo pessoas que não estão se envolvendo com isso, vão querer reduzir a pegada de carbono de avião, porque eles estão vivendo numa empresa que está atuando, que está fazendo, que está propondo. Então, eu acho que, para mim, é um pouco a dualidade entre a ciência, que é muito importante, mas tem que envolver o coração. Porque a ciência sozinha, eu acho que não leva, não muda, não é uma coisa que motiva, que engaja as pessoas. Maravilha. O Oscar voltou. Você consegue falar e ouvir a gente? Ainda não? Ok, estão me escutando? Eu tive que passar para o iPhone, me desculpem. Acho assim, tudo que foi colocado até agora, e agora que quando o François complementou, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender, em primeiro lugar, que esse critério de falar de descarbonizar, né, se vem muito da questão do clima e muito da questão do uso do petróleo e etc., com plástico, com os combustíveis sendo usados nos automóveis, etc. A gente tem que ter em mente que, nós temos em mente que no Brasil são 2 fatores. É o uso do plástico nas indústrias e na moda também, que nós utilizamos em vários produtos, embalagens, etc., mas nós temos que são os grandes causadores, né, do aquecimento global, a questão do uso dos derivados de petróleo. Mas nós temos um outro componente no Brasil que é o desmatamento das nossas florestas, a destruição das nossas florestas. Então, o nosso não é só, eu vejo assim, não é só pensar em diminuir o uso de materiais de origem do petróleo para descarbonizar. Óbvio que isso sim, o que nós temos desenvolvendo e feito ao longo desse tempo é usar cada vez mais, ajudar a desenvolver e encontrar com novos fornecedores substitutos do plástico e incentivar substitutos de plástico de formas orgânicas ou de redução de uso dele e também de educação ao consumidor no projeto final de usar o menos possível embalagens, né? Uma das outras coisas, com certeza, é desenvolvimento. Nós temos que fazer a floresta parar de ser, né, uma grande
ser destruída e aumentar o impacto de aquecimento global que nós estamos tendo. Então, ações de impacto social na floresta e ações de mudanças de gestão das indústrias e tudo no mercado para o uso do plástico e derivados de petróleo é o que nós fazemos. Nós nos comprometemos a isso e vamos desenvolvendo projetos nessa função. Completando isso que o François falou, é interessante entender que tem que ter amor, olha só, a função da moda, de designers de moda, de uma marca de moda, é diferente da indústria. Tá? A nossa é de transformação de commodities em objetos de desejo para a sociedade. Nós trabalhamos a nível de comportamento de sociedade. Nós somos criadores de tendências. Então, acho que uma das principais funções das marcas de moda não é só trabalhar em cima da cadeia de suprimento para ela ser ética e ser ambientalmente correta, socialmente de impacto, mas sim também de transformar, né, a percepção de consumo na sociedade. Se nós somos as marcas, os grandes influenciadores de tendências de consumo de moda, a gente tem que incentivar com que produtos vindo de origem sustentável, socioambiental, né, que reduzam o impacto tanto do clima quanto impactos sociais, se tornem objetos de desejo da sociedade. Porque essa pergunta que foi colocada, André, ali, é assim, como nós, empresas, estamos fazendo de tudo. Mas a minha percepção que eu tenho visto nos últimos anos é que as indústrias, as empresas, estão se transformando muito mais do que nós como sociedade de consumo. Nós ainda não mudamos os nossos hábitos de compra. A gente ainda quer comprar mais por menos, independente, né? Mais produtos por menos preço, independente da origem de que eles venham. Então, se a sociedade de consumo não colaborar e ajudar a criar escala, a gente não vai fazer transformação nenhuma. Então, é um comprometimento todo. É comprometimento de governo, é comprometimento de Estado, principalmente, comprometimento da sociedade de consumo, comprometimento das empresas, comprometimento dos designers, dos biólogos, engenheiros, economistas e todo mundo que faz parte desse projeto de transformação. Eu acho que essa é a nossa principal, acho que nem você falou, né? A moda é um dos principais, é o segundo maior poluidor do mundo, mas também é um grande influenciador, tanto quanto as artes, a literatura, o cinema, de transformação de comportamento de sociedade. A moda tem um grande protagonismo disso. Então, moda... Maravilha. Tá? Ok. Obrigada. Obrigada, Oscar. Você me trouxe um caminho para passar para o Sérgio, antes de a gente finalizar, é sobre que a mudança comportamental em si só não é suficiente, né? A gente precisa de implementação de políticas públicas que caminhem para uma mudança mais estrutural, para a gente não cair num erro de mudanças pontuais, que nem a Thaís pontuou brilhantemente. Então, pensando em desafios e oportunidades, Sérgio, quais são os caminhos e disputas aí que a gente precisa trilhar para acelerar a implementação de políticas públicas que atentem para práticas sustentáveis, seja na indústria têxtil, indo na contramão das narrativas de recursos, terras, desmatamento, injustiça que acontecem na Amazônia? Como é que as marcas podem e devem equilibrar essa conta, né, com responsabilidade climática e socioambiental? 5 minutos, por favor, e a gente encerra o painel com um call to action. Tá bom, eu vou ser absolutamente objetivo e direto e reto. Eu acho que precisa de um grande pacto da indústria da moda no Brasil, no sentido de, primeiro, né, um pacto com a ciência, para que a gente possa, a partir das pesquisas que são necessárias, criar um grande esforço de mapeamento e reconhecimento das oportunidades de uso das plantas têxteis ou das fibras têxteis para o emprego na indústria da moda no Brasil. É isso que vai permitir, dialogando com aquilo que foi colocado pelo François em relação à questão dos seringueiros no Acre, levar mais renda para a floresta, mantendo-a em pé. Então, primeira questão, um pacto com a ciência para uma pesquisa
na questão das fibras das plantas têxteis. Segundo ponto, um grande incentivo econômico para que esta renda da floresta possa ser significativamente melhorada. O François tocou num ponto delicadíssimo e importantíssimo. A percepção que existe na Amazônia, a percepção que existe no Brasil é de que renda só se obtém com a floresta derrubada, é com o boi, é com a soja, que são vetores principais do desmatamento na região amazônica. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o PRONAF, que é os recursos da agricultura familiar, que na Amazônia, fundamentalmente, ainda financiam a pecuária. Então, nós propusemos, inclusive o Oscar sabe bem disso, de um trabalho que começou exatamente com o seu apoio no ano passado, em maio, ao vice-presidente da República, que coordena o Conselho da Amazônia, para que até o ano de 2022, 10% dos recursos do PRONAF na região sejam destinados para a bioeconomia. Isto significa, Andréia, Oscar, François, R$1 bilhão. Então, a gente precisa alavancar, otimizar e destinar mais recursos, porque senão essa concorrência será sempre desleal e terá uma hora em que as empresas, por mais bem intencionadas que sejam, não conseguem fazer essa concorrência com quem, com recursos públicos, desmata a floresta, como é o caso da pecuária. Terceiro ponto, a gente precisa que a indústria da moda no Brasil faça um pacto pelo não desmatamento do Cerrado, pelo não desmatamento da Amazônia. O Instituto Escolhas tem um estudo chamado sobre o desmatamento zero, que mostrou que nós já temos áreas abertas em excesso e que zerar o desmatamento, Oscar, não gera prejuízos para a economia do país. O impacto é nulo e isso será basicamente amortizado por um simples aumento da produtividade da pecuária, que não precisa mais continuar se expandindo. A razão dessa expansão é adquirir terras, que são florestas públicas, que ao serem convertidas, ou seja, desmatadas, permite que alguém possa requerer a titularidade daquela área, transformando terra em mercadoria. Isto não se faz mais necessário, porque o país já desmatou demais e ainda tem muita floresta, mas é preciso cessar o desmatamento. E o quarto e último elemento, bebendo aí do que foi feito, né, nesse pacto das indústrias, a partir da convocação do presidente Macron, a indústria tem que ter relatórios mais transparentes e relatórios obrigatórios das suas performances ambientais, das suas performances sociais. Isto porque, se não for obrigatório, não existe como eu comparar. Eu não tenho como dizer se esta empresa está com uma prática menos ou mais correta, porque não existe uma padronização mínima que me permita um acompanhamento. Então, eu sou obrigado a aceitar ou acreditar naquilo que está sendo divulgado. Então, no geral, né, para todas as empresas, para o conjunto delas, da indústria da moda, em função da sua importância e do seu peso econômico e do seu peso nas emissões, como tão bem destacou a Andréia, esses padrões, esses relatórios, têm que ser obrigatórios para que a gente possa, com o tempo, né, dialogando inclusive com o que foi colocado aqui, a gente tenha condições de saber quem está fazendo greenwash, quem está falando a verdade, quem está colaborando para esse planeta se manter como a gente gostaria que ele se mantivesse, quem está apostando no caos e na destruição. Muito obrigada pela sua colocação. Acho que a gente agora a gente ganhou um pouco mais de tempo, mas não muito para a gente finalizar. Mas antes dessa finalização e a gente ouvir um pouco o que o público trouxe, eu queria, aliás, agradecer a audiência tão engajada, participando e presente desde o início, a gente não teve nenhuma queda, considerando todo esse processo de conscientização que vocês todos colocaram em suas falas de alguma maneira sobre os nossos hábitos individuais e coletivos de consumo, considerando as mudanças comportamentais, né, que ou freiam ou aceleram a crise climática, eu queria pedir uma fala que chame a ação, né, não só do nosso público, mas que fique aqui registrado, uma fala de exortação, eu posso dizer assim, provocação, declaração de alerta, o que as etiquetas não mostram, o que a gente precisa lutar
para combater na indústria da moda, a fim de assegurar um futuro possível para as próximas gerações, com justiça social e crescimento econômico? Eu queria responder um pouco dessa pergunta antes de passar para vocês rapidamente e colocar um pouco aqui da minha opinião. As etiquetas não mostram que o desenho dos produtos podem conter substâncias que são nocivas tanto para o meio ambiente e também para a nossa saúde. Isso é uma questão em todas as etapas da cadeia produtiva, né? Existe uma necessidade hoje da gente transformar a maneira como as roupas, os produtos são desenhados, vendidos e usados, né? A durabilidade, como a Thaís colocou aqui, tem que se tornar um valor propagandeado pelas próprias indústrias. E por fim, eu vejo sempre que essa discussão sobre clima envolve uma perspectiva do agora e do futuro. Mas se a gente continuar nesse modelo destrutivo, o qual que a gente não pode mais conviver, tem um risco de um colapso climático que já começou e que afetará não só o setor da moda, mas também como todos os outros. Então, é uma questão, falando de uma forma, uma perspectiva mais dramática, de vida ou morte, né? Por isso que um arcabouço climático que convoca mudanças cognitivas e também nas nossas escolhas diárias, na mentalidade das indústrias, das empresas, da cadeia produtiva, deve pautar e influenciar tomadores de decisão e políticas públicas, como o Sérgio colocou. Então, eu devolvo a pergunta, o call to action, um chamado à ação para vocês, o que a gente precisa lutar para que as próximas gerações se assegurem de um clima melhor, justiça social e crescimento econômico. Lara, por favor, 2 minutos. Bom, Andréia, eu acho que, pegando até um pouco da fala do Sérgio, né, sobre transparência, eu acho que toda peça ela tem uma história para contar, né, um custo, um impacto para as pessoas, para o planeta, e as marcas precisam não só reconhecer isso, como comunicar isso, né, o verdadeiro custo socioambiental, climático que as suas peças têm. Então, a minha provocação aqui, vou ser bem breve, é para que a indústria da moda ouse a ser transparente, né? Ouse a comunicar aos seus consumidores para que eles tenham consciência e possam fazer escolhas a partir disso. Acho que o consumidor, ele está se tornando mais consciente, ele não quer mais ser parte do problema, ele quer ser parte da solução. Então, para isso, ele precisa saber o que é que ele está comprando, qual é o real custo, né, daquilo que ele está comprando. Então, minha provocação aqui é por maior transparência nessas informações. Thaís, obrigada, Lara. Tá mudo, Thaís, tá mudo. Como representante da indústria e moda aqui, eu penso que nós precisamos sensibilizar cada vez mais o consumidor, porque apesar de a gente ter já uma parcela sensibilizada de 20%, que algumas pesquisas mostram, mas a gente precisa de muito mais. A gente precisa dar alternativas também para esse consumidor, para ele ter opção de escolha, porque nós somos a gente pode se considerar um privilegiado de ter a informação, e a gente tem a obrigação de compartilhar isso e pensar em soluções que sejam colaborativas, amplas, para envolver outros stakeholders e outras pessoas e fazer isso se tornar maior, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que usar a questão que foi falado pelo Sérgio, de ter um pacto para a moda atuar em conjunto nessa sensibilização, para a gente lutar contra as dificuldades que a gente tem, né, em termos de matéria-prima, em termos de desmatamento na Amazônia. Eu acho que a gente deve usar nosso dever de cidadão, né, e de sociedade no papel de profissional para poder construir realmente esse mundo melhor. E eu acho que só olhando para esses impactos, conhecendo, buscando e compartilhando esse conhecimento, a gente vai construir uma sociedade que tenha uma escolha mais sustentável, né, e que limite um pouco o consumo, mude esse posicionamento de consumo exacerbado que hoje a moda traz, né, que é a grande identidade da moda, consumir e se sentir belo, mas a gente tem que estar num lugar belo, né, não só se sentir belo. Acho que é por esse caminho que a gente tem que buscar esse desafio de sensibilização do consumidor. Obrigada, Thaís. Vamos juntos. Por favor, François, sua provocação final. Sim, então eu vou responder a parte da pergunta que mais me chamou a atenção, assim, sobre a etiqueta, né? O que a etiqueta não mostra?
E para mim, a etiqueta, ela não mostra, sabe, aquela etiqueta que vocês comentaram, né? Tantos por cento algodão, tanto por cento poliéster, ela não mostra que atrás dessas matérias, né, dessas matéria-prima, existem pessoas. Então, ela mostra commodities. Então, minha exortação seria o fim das commodities. Porque uma commodity é um bem que não tem origem, que não tem história, que é patronizado. E eu acho que a moda merece melhor do que isso, né? E aí, pode me achar louco, mas na verdade tem um exemplo muito assim prático que existe de bem consumido e que não é comoditizado. E esse exemplo é o vinho. Quando você toma um vinho, você olha para o rótulo e você olha Serra Gaúcha ou tal lugar, você já sabe que atrás desse lugar tem toda uma história, tem uma maneira de viver, tem uma cultura, tem uma agricultura, enfim, que dentro desse rótulo tem todo o mundo, né? Então esse rótulo ele abre o mundo. E eu acho que uma etiqueta de moda ela deveria ser um pouco mais parecida com um rótulo de uma garrafa de vinho, que você olha para ela e tem um mundo por trás, não uma coisa fria. Enfim, esse seria meu sonho. Estamos juntos nesse sonho. Sérgio, por favor, uma provocação final. Andréia, moda é poder, moda é dinheiro, moda sempre foi um fator primordial na história do Brasil. A gente pagou a conta da proteção inglesa quando a família real veio para o Brasil em 1808, abrindo os portos, que era basicamente abrir ao comércio de tecidos que até então era dominado pela Inglaterra, como foi durante boa parte do século XIX. Então, se eu pudesse te dizer o que né, concordando com o François, eu talvez fizesse não aquilo que as etiquetas não mostram, mas que elas deveriam vir a mostrar. Elas deveriam ter, primeiro, a garantia, isso eu aprendi com o Oscar, de que todo mundo pode ter acesso ao luxo, e o luxo aqui não é o luxo da exorbitância, é o luxo da qualidade, de um produto que não seja utilizando o plástico, porque foi isso que permitiu, supostamente, esse barateamento à custa desse planeta que está destruído. Então, a etiqueta dos meus sonhos em cada roupa, de cada pessoa utilizada no mundo, uma etiqueta que diga, feito sem a destruição do planeta. Uau! E por fim, Oscar, por favor, qual é a etiqueta dos seus sonhos, pegando o final da fala do Sérgio? Tá no mudo. Agora sim. Para mim, assim, acho que o que foi colocado de todos. Como o François colocou, uma marca, ela conquista prestígio, né? E credibilidade junto à sociedade através dos seus atos, das suas atitudes, da sua transparência. A transparência que existe na forma como se apresenta a origem dos seus produtos, a marca tem que ter exposta, talvez não numa etiqueta, porque são histórias longas, já tentamos colocar isso em etiquetas, em tags, é uma dificuldade enorme, aumenta custos, entendeu? Porém, uma pessoa que conhece a marca, a cultura de uma marca, ele tem que ter acesso, tá? Acesso hoje em dia, por exemplo, no nosso site, você chega lá, você conhece todos os nossos projetos sustentáveis, todos eles com traçabilidade e transparência. Uma marca conquista pelos seus atos e atitudes, que nem a personalidade de uma pessoa. Meu sonho, esse que foi colocado, acho que todos colocamos aqui, é que a indústria da moda faça um pacto com a natureza, os recursos naturais do Brasil. Sérgio, acho isso vamos levar isso à ABEST, a Associação Brasileira de Estilistas, vamos levar isso à ABIT e propor esse pacto através do Instituto Escolhas. Essa é a mudança.
O Brasil tem a oportunidade de ser o grande país do desenvolvimento sustentável e de criar produtos e serviços de origem sustentáveis para o Brasil e para o mundo, vindos de uma terra fértil, bela e que ainda tem chance de se desenvolver com metodologias e conceitos de desenvolvimento sustentável do século XXI. Esse é o meu sonho. Obrigada. Obrigada a todos vocês pelas proposições e complementos a fala um do outro. A gente recebeu 4 perguntas do público selecionadas diretamente, e aí eu vou redirecioná-las, pedindo para vocês não se aprofundarem tanto, infelizmente, mas trazer uma resposta também propositiva e objetiva à pergunta do público. Então, a primeira foi para a Lara. Existem no Brasil projetos apoiados pela ONU de alternativas biodegradáveis ao plástico? Lara. Legal, André. Eu acho que ele deve estar falando do PH Bio, né, que é apoiado pela ONU. Desconheço um projeto especificamente apoiado pela ONU, mas só para falar rapidinho o que é o PH Bio, é uma startup que produz PHA, que é uma fibra, é um bioplástico, assim, vamos dizer, né? Então, é uma fibra biodegradável que ela pode ser utilizada como uma alternativa aí, né? Então, ela tem sido colocada como uma alternativa, inclusive, para reduzir microplástico no oceano, e ela é feita basicamente a partir de bactérias ou de lixo orgânico, né? Então, não conheço uma marca brasileira, conheço uma startup americana, na verdade, que se chama Mango Materials, e que tem produzido também o PHA como uma alternativa aí à fibra sintética. E tem diversas outras fibras naturais que estão sendo produzidas a partir de algas, a partir da fibra da bananeira, né, que podem também ser alternativas. Obrigada. Obrigada, Lara. A segunda pergunta foi para a Thaís. Como podemos pensar em moda sustentável quando os maiores polos de moda no Brasil são populares e com produtos de baixa qualidade? Bom, eu vou ser repetitiva, mas eu vou partir do princípio de que se o consumidor busca um produto com menor preço e a gente tem alternativas aí com sites como Repassa, parcerias como Repassa, acho que no primeiro ponto a gente tem que manter e compartilhar esse conhecimento um pouco, até do que o Oscar falou, não dá para colocar todas as informações no tag do produto, até porque muitas vezes o consumidor não lê, mas usar os recursos que a gente tem aí de redes sociais e de acesso à informação para mostrar para esse consumidor que existem produtos que são de qualidade, que são duráveis, que podem ser comercializados e que têm preço justo, assim como esses outros modelos de negócio, né, onde a gente pode ter uma roupa bacana, mas sem precisar extrair recurso natural de novo para produzir esse produto. Então, acho que esse é um grande caminho, como as parcerias feitas entre Malga e Repassa, uma oportunidade. Então, se a gente tratar sempre a comunicação e compartilhar o conhecimento, dando a alternativa de compra, eu acho que é um caminho para combater esse tipo de situação. Obrigada. Trouxe aí a comunicação como estratégia, não como ferramenta, muito bom. Queria passar para o Sérgio. Como promover a mudança de comportamento para a redução do consumo? É urgente essa mudança. Sérgio, por favor. Muita informação. Eu acho que, fundamentalmente, se a gente não informar sobre tudo aquilo que nós aqui conseguimos de maneira muito rápida, pelo tempo mesmo, pontuar e explicar, nós não vamos dar a oportunidade desse consumidor fazer as escolhas difíceis, que não são fáceis, que nós teremos que fazer para garantir de que a gente tenha continuidade como planeta, como espécie, né, que a gente possa ter nossos filhos e netos desfrutando, ainda que com muito mais dificuldade, daquilo que a gente teve, que a minha geração e que as gerações que me precederam tiveram a oportunidade de desfrutar. Então, informação é fundamental para que esse consumo mais consciente possa ocorrer. Informação é poder também. Pergunta para o François. A Ver começou pequena, mas hoje é uma marca com grande expressão entre os amantes da moda. E a pergunta é como que vocês lidam com o dilema do crescimento como parte da missão e dos valores das empresas? É uma pergunta
filosófica, né? E é uma pergunta realmente que anima muito assim, meu pensamento, e com o Sebastião a gente fala muito sobre isso. Mas é preciso crescer, por quê? E a gente sabe que o planeta é finito, né? Então o crescimento não vai ser infinito. E a gente tem um olhar sobre isso de prezar por um crescimento, assim, olhando para a natureza, sabe? A coisa da biomimética, de não olhar para um crescimento mecânico, não aquele crescimento da planilha Excel, que você puxa e vai até o infinito. É mais olhar para uma árvore que vai crescendo, e você pode zelar, mas você não pode controlar o crescimento de uma árvore. Ela vai crescendo e ela vai mudando, e você não consegue controlar para onde ela vai nascer uma parte por ali, vai cair, e daí vai ventar, vai cair uma semente, aí tem uma outra que vai nascer, e a gente gosta de olhar a empresa assim, então a gente não controla muito, a gente não faz planos para os 5 próximos anos, a gente escuta, vamos fazer isso, e às vezes as pessoas acham que a gente não faz as coisas que as pessoas esperam. Por exemplo, todo mundo esperava a gente abrir uma primeira loja só com os nossos tênis, e a gente não fez isso. A gente abriu uma loja multimarca em Paris, um quebra-cabeça, com 50 marcas, com roupas, com móveis, com coisas, porque isso não é o crescimento normal que todo mundo espera de uma marca, de abrir uma primeira, depois uma segunda, depois uma terceira, depois, 50 lojas. Não, a gente não funciona dessa maneira. Então, eu acho que responder o dilema do crescimento pode ser de olhar para o crescimento de uma maneira um pouco mais orgânica e aceitar, sim, um crescimento, aceitar os erros, porque a gente também montou uma vez um escritório em Londres que não deu certo, enfim. E aceitar que eu gosto de pensar que somos uma grande floresta, né? Então, a empresa, ela é um ser não humano, mas feito de ser humanos, então ela é um ser vivo, então ela deve funcionar um pouco assim, né? E ela provavelmente tem uma vida útil e tem metamorfose, né? Então depois, talvez ela vai morrer, mas vai nascer uma outra, e a floresta continua, né? Bela analogia, François. E por fim, tem uma pergunta para você, cara. Tá. Tendo em vista a responsabilidade da moda nas elevadas emissões de gases de efeito estufa e poluição dos oceanos, por que vemos tão poucas empresas colocando seus esforços no reaproveitamento de matérias-primas? Olha, eu não compreendi a pergunta, desculpem. Por que vemos tão poucas empresas colocando seus esforços no reaproveitamento de matérias-primas, tendo em vista a responsabilidade da moda? Porque são novos métodos, são novos conceitos que surgem. Criar conceitos é muito mais rápido do que transformá-los em realidade, entendeu? As metodologias que tenho, eu acho que eu vejo isso. Então, não, acho que não parte a princípio, porque nós podemos estar realizando alguns projetos, ter críticas a outros. A questão de compreender o círculo total, né, do desenvolvimento sustentável, ele é um conceito bastante novo, difícil de ser aplicado. Nós temos que lembrar que as indústrias nós estamos vindo de 200 anos de uma revolução industrial que causou esse caos no planeta. Nós estamos entrando exatamente num período de transição. Nós estamos vivendo um período de transição onde nós, sociedade, né, compreendemos que esse processo antigo de industrialização e de logísticas, de tudo, sem compreender a logística reversa, eles são novos, e nós estamos começando agora a desenvolver projetos relacionados a isso. Então, o que nós temos que fazer como sociedade de consumo é aplaudir os mínimos primeiros esforços que são feitos, e não ficar cobrando os conceitos que foram lançados há poucos anos para que as indústrias, empresas, marcas em várias áreas, não só na moda, se transformem de uma hora para outra. Que nem aquele conceito que nós nos guiamos, né, do as sustainable as possible, as soon as possible.
Vamos ser mais sustentáveis possíveis, trazendo as práticas de uma forma econômica, viável, né, viável para as próximas gerações do planeta, mas de uma transição. Pode ser que o mundo ainda leve, a indústria toda nossa leve 10, 20, 50 ou até 100 anos para nos transformar em sustentáveis. Então, não vejo como crítica e acho que cada vez mais todos nós que estamos aqui hoje participando desse webinar do Rio Ethical Fashion, nós estamos aqui apresentando conceitos nossos, experiências nossas, mas assim, completamente abertos a propostas, ideias, projetos e metodologias que venham ajudar as transformações. Não é só ter cobrança da sociedade a nós, venham juntos a participar, tragam ideias, tragam exatamente projetos. É isso que se faz mudar um comportamento de sociedade e nos transformar realmente numa sociedade de consumo completamente sustentável em todo o seu ciclo. Obrigada, Oscar. Vou pedir só para você mutar o microfone. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês pela entrega e pela colaboração com o painel tão cheio de novas perguntas, né? Eu saio daqui mais esperançosa, mas também com mais perguntas, mas com um pouco mais de esperança. O cenário de crise climática, às vezes, ele é um cenário desesperançoso, desesperador, né? Mas ainda aqui eu consegui coletar algumas falas que trazem filosofia e esperança, né? Uma das frases que me marcou muito foi: a ciência por si só não é válida, tem que ter amor. E um pouco, a partir dos nossos lugares, das nossas atuações, a gente tem colaborado e construído um pouco mais para um mundo melhor e para uma crise climática menos desastrosa. Então, respondendo a pergunta que deu origem a esse painel, né, não existe planeta B. Por que não existe planeta B? A gente está num planeta finito e transparência e reporte são fundamentais, senão a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu queria agradecer não só pela participação aqui de vocês hoje, mas pela atuação de vocês em suas empresas e organizações. Precisamos do trabalho de cada um de vocês e eu espero reencontrá-los com novos resultados, novas mensagens, novos valores. Obrigada à audiência e obrigada mais uma vez pelo convite. Eu amei moderar essa conversa e nos vemos em breve por aí. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.